Bom, agora são 8 horas 26 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, com o patrocínio também da Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Deixa eu conferir aqui rapidamente o tempo, só antes da gente voltar a conversar com o professor Jorge Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo e professor da UF Campos. Tem um comentário aqui para você, professor, no Face, lá da... As câmeras estão lentas para abrir aqui hoje. Só para a gente conferir o tempo, que a temperatura em Campos é de 23 graus agora e o tempo é bom, não tem previsão de chuva para hoje. Aqui no Face, o comentário para você, do Carlos Freitas, excelente análise sobre a política local. Gustavo Landim, como você explica a votação da professora Natália, expressiva e isolada no campo da esquerda? Arthur Borges, bom dia, grande abraço aos amigos Cláudio e Jorge Gomes Coutinho. Arthur Borges é um figuraço, né? Uma das riquezas da nossa poesia, da nossa cultura, um talento. Sexta-feira, que antecedia a eleição, participei de uma reunião lá na CDL, eu declarei meu voto ao professor Weiner, e eu pedi para falar um pouquinho, porque eu não estava, eu só fui lá dar um abraço nele, mas eu achei que estava faltando alguém falar o que eu queria. É aquela coisa, né? Não é fominha de jogar bola quando vê bola, não. Ou de ver o microfone, mas... E assim, acho que eu queria dizer para as pessoas que estava ali, todo mundo já conhecia Weiner, e estava o pessoal falando bem de Weiner. Não é isso, aqui nós estamos falando para trabalhar. Vamos embora para casa, espalhar pedido de voto, se quiser. E o Weiner foi muito bem votado. Eu tenho, assim, uma confiança muito grande no Weiner e espero que ele cumpra tudo que conseguiu, que prometeu e conseguiu com essa vitória. Mas, sobretudo, uma das promessas dele é fazer no legislativo a lei do meu primeiro emprego no setor público. Você alcança a profundidade disso? Porque, não sei se já aconteceu com você, nós que temos um pouco mais de idade, não no seu caso, mas no meu, fui comprar a primeira vez aqui em Campos, eu não tinha crédito, porque eu nunca tinha comprado. Eu falei, mas eu vou comprar fiado. Não, mas você precisa de ter 2, 3 passagens, ou seja, ter comprado em algum lugar. Eu falei, não, é o primeiro lugar que eu compro, mas não vou ter o primeiro, não vai. Não, aí precisa de um avalista, precisa de não sei o quê, naquela época, década de 90, início dos anos 90. Então, me lembro até hoje, a menina que trabalhava na loja, foi minha avalista. Olha que legal. E é minha amiga até hoje. Trabalha, acho que na Casa Bahia agora. Enfim, é muito difícil o primeiro emprego. Você chega para o cara aqui terminando a faculdade, cabeça borbulhando de informação, mas eu não posso colocar em prática porque eu nunca trabalhei, então não tenho problema. Eu não tenho experiência. Ah, que doideira. Noêmia Magalhães, bom dia a todos, parabéns a todos. Parabéns para todos os ouvintes pelo privilégio de ouvir esse professor. Ele, como professor, dignifica todos os nossos mestres, uma figura doce e verdadeira, e ainda canta. Fala aí, Jorge, comenta aí, manda um abraço. Legal. Queria agradecer aí os comentários, né, de pessoas queridas, o Freitas, o Gustavo, o Arthur, Dona Noêmia, né, que é uma pessoa queridíssima e uma joia, né, que atua aqui na nossa região, levantando uma questão tão importante que é a bandeira da questão da distribuição da terra, da reforma agrária, da questão fundiária. Então tenho profundo respeito e considero Dona Noêmia uma inspiração, né? A parte de cantar, não vou fazer esse atentado aqui, mas evidentemente numa próxima ocasião de repente a gente faz algo assim nesse sentido, até porque o Nogueira já me instigou a fazê-lo. Tô te devendo o Pink Floyd, né, cara? Devendo o Pink Floyd lá. Você já me pediu faz tempo. Porque o Pink Floyd tem um repertório tão gigantesco que eu muito assim, onde que eu vou? Onde que você vai? Onde é que eu pago essa dívida com você? Não, cara, eu sou meio assim, eu sou eclético, eu gosto de muita coisa, mas falando de rock, eu só gosto de Pink Floyd. Eu gosto de Pink Floyd, eu gosto muito. Mas é uma banda maravilhosa mesmo. Os caras são pioneiros na questão de efeitos sonoros, que a gente trabalha tanto aqui, né? Com
reverb, com aquela flange, com aqueles pioneiros. Desde a década de 60, né, cara? Eles criavam esses efeitos assim fantasticamente bem. Uma banda maravilhosa. Reitero, um abraço a todo mundo que está escutando a gente aí, né, na Folha FM. Muito me honra essa audiência. Vamos lá, tem pergunta aqui no grupo de WhatsApp também, tem nossas que a gente deixou aqui, e tem uma que eu quero te fazer para você, já depois de responder o Marco Antônio aqui, me falar, só para fechar sobre Vladimir e a gente entrar para a esquerda. Quem vai ser o maior adversário de Vladimir na próxima eleição? A referência dele vai ser um problema para ele? O governo dele, que está se encerrando, vai ser a maior referência para ele? Ou seja, o inimigo dele pode ser ele mesmo, não superando o governo que ele fez? Ele tem que fazer um governo melhor? Eis a questão. Bom, o Vladimir, até então, no primeiro governo, a comparação era com o governo anterior, do governo Rafael Diniz. Neste momento, os desafios eu acho que talvez dupliquem, né? Porque, sem dúvida alguma, o eleitor agora, a memória que ele tem é do primeiro governo, que vai comparar com este segundo governo que começa em janeiro, né? Então, a cobrança tende a ser maior, né? E a avaliação crítica também. Por isso que eu acho que talvez os adversários tenham lido mal essa disputa de 24. Porque essa disputa realmente estava com cara de ser a eleição de Vladimir mesmo, por todas as características que nós já apontamos, né? Agora, aí, obviamente, conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas ainda assim a gente pode conversar a respeito, né? Talvez o daqui por diante seja um momento em que as eleições de 28 elas sejam mais propícias para grupos de oposição aqui em Campos, né? Até porque o próprio Vladimir, supondo que ele deseje levar até o fim, né, nos próximos 4 anos, e sempre lembrando que a eleição começa quando a anterior termina, então a eleição de 28 já está sendo pensada hoje, já pode ser começada a ser pensada hoje, né? Eu acho que talvez as oposições aí tenham um cenário mais favorável pensando em 28, pensando no médio prazo, né? Porque é um outro momento. E nós temos problemas, por exemplo, Campos diminuiu a dependência dos royalties, né? Mas ela existe ainda. Mas houve uma diminuição, isso inclusive é constatado até mesmo pelos colegas do Observatório das Metrópoles, né, que tem feito levantamentos quanti e quali sobre a região muito relevantes, né? Inclusive é um privilégio ter esse trabalho do Observatório das Metrópoles gerando dados de tanta qualidade aqui para a nossa região, né? Então há uma diminuição dessa dependência, mas ela persiste ainda. E, de toda maneira, mesmo sabendo disso, nós sabemos que o volume de recursos de royalty é algo flutuante. Então, nós não sabemos como é que a economia do petróleo vai performar nos próximos 4 anos, né? Que é algo que, por exemplo, foi diferente. O Vladimir, aí entra, não obstante, como eu falei, as virtudes do governante, entra o elemento sorte. E também teve um pouco de sorte nessa questão de volume de recursos. Então nós não sabemos como serão os próximos 4 anos, né? Então pode ser que seja mais propício, né? Também pode ser que ele erre mais, né? Porque as técnicas de comunicação elas também têm limite, né? Você sabe muito bem, até porque você é um cara especialmente bem-humorado, você sabe que você ouvir a mesma piada 3 vezes não tem a mesma graça, né? Você não vai ter aquela reação espontânea que você teve da primeira gargalhada, da primeira vez que você ouvir a piada. Sim. Então tem uma série de desafios aí, que, como eu também já disse, não são impossíveis de serem enfrentados, porque o Vladimir demonstrou qualidade política, né? Desde a gestão dele como deputado federal,
Ele é um cara jovem ainda, né? Primeira gestão como prefeito, né? De uma cidade de porte médio, que é Campos dos Goytacazes, né? Nós não sabemos muito bem como é que ele vai gerenciar a carreira dele agora, daqui por diante, né? Mas os desafios são maiores, sim. E como eu estou dizendo, se as oposições, né, os grupos adversários, né, tiverem uma leitura menos imediatista do que já demonstraram, é mais uma vez um ponto que eu coloco de crítica aos adversários. Muito imediatismo, muito improviso, no enfrentamento de um adversário de qualidade, que é o Vladimir. Claro que você ia tomar pau, né? Agora, se superar esse imediatismo, pensar a cidade, o que eu conclamo, a situação e oposição, é a pensar a cidade, ouvir as demandas populares, que isso produz resultado eleitoral, gente. Que foi essa a história do sucesso, digamos, de Vladimir Garotinho, nessa eleição de 24. Ouvir as demandas populares, ser propositivo, ter uma capacidade de comunicação de qualidade, é isso que vai fazer diferença agora daqui por diante. Opinião minha, é mais fácil, e você falando aqui da comunicação, é mais fácil surgir um novo termo, uma nova pegada, do que o Vladimir manter o petáculo. Ele pode ter que inovar bordão. Essa eleição ficou marcada pelo petáculo, mas é muito difícil sustentar esse petáculo por mais 4 anos. Porque não é sobre isso. Até porque não é sobre isso, é sobre novidade. E a gente está cada vez mais exigente no que diz respeito à novidade. A gente quer novidade. E mais do que isso, que está no fundo da sua fala, que é a disputa por atenção. Quando justamente, que é o ponto que a gente colocou no primeiro bloco, né? Vladimir, ele soube manejar bem isso ao criar o bordão. O petáculo, por mais que tenha sido criticado pelos adversários, se mostrou um bordão muito popular. Eu acho que todos nós aqui crescemos, né, assistindo gênios como Chico Anísio, né, no campo do humor, né, gênios como, por exemplo, os Trapalhões, né? Todos nós da nossa geração, e até mesmo talvez gerações mais jovens, lembrem alguns bordões que esses gênios utilizaram. É a mesma técnica. O petáculo que, por exemplo, o Vladimir lançou tem o mesmo tipo de impacto que o psite ou da poltrona, que, por exemplo, são técnicas de comunicação de massa. Agora, a questão é como é que ele vai renovar esse repertório, né? E também depende, o Nogueira, o que ele almeja daqui por diante. Que ele vai direcionar as técnicas de comunicação que ele já aprendeu. Até mesmo eu ouvi na entrevista aqui, ele falou que ele tem uma formação em marketing esportivo, né? Tem. Uma atuação em marketing esportivo. O que ele vai fazer com isso? Poder continuar disputando a atenção, né? É o que nós vamos ver. Mas agora, aí, honestamente, né? Diante de outras maneiras de chamar a atenção, que vão pelo campo da misoginia, que vão pelo campo da agressividade, da violência, né, como nós vimos no Brasil afora, o que envolveu inclusive violência física, em debate, eu prefiro, aí com todo respeito, o petáculo. Eu prefiro a sutileza do humor, do que a violência e a agressividade pura e simples. Porque nós não terminamos bem assim. Perfeito. Professor, tem que otimizar aqui, 8h40. Eu quero falar sobre oposição. O Marco Antônio está colocando aqui uma questão que ele pergunta para George Nogueira. Bom dia, Marco Antônio, nosso companheiro aqui de Folha da FM. Uma candidata com mais de 3.500 votos não se elege e uma com 8 ou 16 votos são suplentes. Será que existe possibilidade desse absurdo acabar? São regras eleitorais que teriam assim, ter muito tempo para a gente discutir, né? Mas só para a gente não deixar de responder. E assim, sobre os suplentes, qualquer um que fizer um concurso, ele é classificado. Se passou e vai ser chamado ou não, são outros 500. Então, se você concorreu a uma candidatura de vereador, teve 8 votos, não tem problema. Você é suplente, sim. Até se você tivesse 1 voto só, você era suplente.
Isso é automático. Agora, a questão de nem sempre ganham mais votado, isso aí também é outra parte que se demora um programa para discutir, né? Eu gostaria de agradecer a questão do Marco Antônio, né? Mandar um abraço a ele. Mas eu acho que eu vou tentar fazer uma analogia aqui. É mais ou menos você querer utilizar... na verdade, são duas disputas diferentes. É mais ou menos como você querer utilizar a regra do boxe para o jiu-jitsu. Entendeu? Porque a eleição proporcional segue um regramento, a eleição majoritária segue outro regramento. Mas, inclusive, eu não estou nem culpando o Marco Antônio, não, porque essa confusão ela é muito comum no âmbito da discussão popular sobre o voto. Na eleição proporcional, que é a eleição para o legislativo local, é a eleição para o legislativo federal, no caso para a Câmara dos Deputados, para as assembleias legislativas estaduais, o que impera, na verdade, é a atuação do grupo, ou seja, da legenda ou da federação, né? E a performance daquele grupo que vai definir quantas cadeiras eles terão, e a eleição individual, o voto individual do candidato vai definir a ordem de prioridade dele, somente isso. Por exemplo, pode acontecer, aí pegando a questão do Gustavo Sofiati, né? Filho do mestre Aristides Arthur Sofiati, né? Inclusive, o mestre de todos nós, quando decidiu entrar nessa questão sobre academia e opinião pública, é Aristides, que começa e nós somos apenas seguidores do caminho que ele abriu. Tá? A Natália foi muitíssimo bem votada, individualmente. Muitíssimo bem votada. Né? Agora, a questão é que, digamos que a equipe, vamos fazer essa analogia, vamos usar essa nomenclatura, a equipe dela não conseguiu performar bem. Então eles não tiveram acesso às cadeiras, a despeito do voto espetacular que a professora Natália teve. Inclusive, um abraço a ela, foi nossa aluna na UF, uma aluna brilhante. Sensacional, como sempre. De passagem. 3.500 votos. Quase. Ela, inclusive, foi além do que o Zé Maria foi. 2.950 votos na última eleição. Das eleições de 2020. 2020, isso aí. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o regramento das eleições proporcionais para o legislativo, né, é para privilegiar a atuação do grupo, não do indivíduo. A eleição majoritária vai justamente premiar, digamos assim, a performance do indivíduo. É diferente. Vou voltar à analogia que eu fiz. A luta, por exemplo, de chão é uma coisa e a luta de trocação é outra. São regras diferentes. Entendeu? Então é assim que a gente... Não é um absurdo. É como o sistema político ele é desenhado. Inclusive respeitando as diferenças da natureza dos poderes. Uma é para o executivo, outra é para o legislativo, que devem fazer os seus freios e contrapesos um ao outro. E que bom que é assim. Porque o poder legislativo ele tem a virtude de disseminar diferentes perfis em atuação, né, nos plenários dos legislativos. E que bom que é assim. É o mais democrático de todos, inclusive. Professor Jorge, você já tocou num assunto aqui que é a oposição. O que a oposição tem que fazer em Campos? Mas eu gostaria que você analisasse esses números. Eu trouxe aqui o de 2020 e 2024, e aí, claro, é evidente que tem que colocar também a performance da delegada Madeleine, nesse contexto. Mas é delegada Madeleine com os Bacelar e sem os Bacelar. E os Bacelar também com a delegada e sem a delegada. Os Bacelar com Bruno Calil só fizeram 13,17% dos votos na eleição passada. Mas tinha o Caio Viana, mas tinha a Natália, sim, era outro cenário. Era outro, tinha 11 candidatos, nessa 7. E o Caio Viana disputando ali, primeiro turno, fortemente com o Vladimir. Depois queria que você falasse, é muita coisa. Eu falei para você que tem que falar o peso desse apoio do Caio também. Eu acho que vale a pena a gente comentar. Sim. E essa reta final com esses recursos todos. Eu gostaria que isso começasse pela oposição. Mesmo perdendo, a delegada Madeleine sai com um capital político legal, bom, e a oposição,
que passou de 13,17 para 24,22 em números absolutos. Em 2020, os Bacelar tiveram 32.673 votos e agora 67.354 votos. Como você consegue fazer uma leitura disso? Bom, vamos nós. A tarefa da oposição seria muito difícil, a despeito de quem quer que fosse, o nome, né? Os nomes, no caso no plural, diante de um incumbente, o prefeito em vigência, né, do poder, muito bem avaliado. Seria sempre muito difícil, né? Era preciso, como eu já coloquei, nesse cenário, uma bala de prata que ferisse de morte a campanha do incumbente. O que não ocorreu. Porque bala de prata, como você sabe, é um fenômeno raro, né? Vocês podem até tentar buscar incessantemente, mas é preciso que os fatos corroborem a criação de uma bala de prata, algo que venha ferir, como eu falei, de maneira definitiva, um candidato com alta preferência das intenções de voto. Ponto. Já seria difícil. Agora, o que nós acompanhamos aí, especialmente olhando a delegada Madeleine, né, que obteve um segundo lugar importante na disputa, né, é uma candidata estreante, né, ela individualmente ela trouxe um capital muito tradicional na política, que é do apelo popular das forças de segurança. Né? Se você olhar no perfil, por exemplo, da Câmara dos Deputados, se você olhar Brasil afora, nomes que despontaram na disputa majoritária também, né? Você vai ver ali muitos egressos das forças de segurança pública. Policiais, delegados, policiais federais, civis, PMs, bombeiros militares, todo esse aparato, né? E a Madeleine, de alguma maneira, ela representa, né, esse tipo de organização política das forças de segurança pública, que há controvérsias aí sobre o quanto que esse tipo de organização ela é interessante para a saúde da democracia no Brasil, né? Porque se faz aí, em última instância, essa relação das forças de segurança com o eleitorado, podem produzir aí o que a gente chama de populismo de segurança pública, que é muito perigoso, até mesmo para a qualidade de política de segurança pública que nós precisamos ter no país nesse momento. Há um certo apelo, né, nesse campo, né, um certo paternalismo dessas forças com relação ao eleitorado, que eu acho que não é positivo, né? Mas, de toda maneira, ela localmente representa um pouco, né, essa tradição de forças de segurança pública que se lançam, né, no âmbito das disputas políticas formais, né? Soma-se a isso aí um histórico público da delegada, né, um histórico bastante relevante e uma credibilidade dela como delegada da DEAN, né, que ela certamente utilizou, né, esse lugar também para poder convencer os seus eleitores, né? E junto a isso, ela também de alguma maneira dialogou com o que nós podemos chamar talvez de um pós-bolsonarismo, que ela se apresentou em mais de uma ocasião como uma representante do Pablo Marçal, né, fazendo vídeo e etc., né? Portanto, tem um apelo, tem uma demanda do eleitorado para esse tipo de discurso, né? Fez o uso daquilo que a gente chama de um certo chauvinismo, né? Ou seja, as cores da bandeira, né? Às vezes um discurso nacionalista cristão,
Né? Eu diria que a delegada Madeleine ela é um pouco um mix muito representado na figura individual dela de vários elementos de discurso da direita, Brasil afora. O elemento cristão, às vezes um discurso próximo ali de um certo nacionalismo, algo de segurança pública, um discurso conservador em termos de costumes, né? Ou seja, ela é meio que um mosaico, né, de diferentes elementos da direita à extrema direita, que tem um público em Campos, sim, né? Então, eu acho que individualmente, não vou colocar nesse momento nem a aliança dela com os Bacelar, individualmente ela soube manejar esse imaginário de direita e atrair votos para si também. Aí por mérito dela, pelas escolhas ideológicas, políticas e simbólicas que ela fez. Né? Agora, os recursos, como eu já também coloquei em outras ocasiões, os recursos dos Bacelar certamente fizeram diferença, fazem diferença, né? Mas eles continuam aonde eles estavam. Operadores do sistema habilidosos. Né? Nesse momento, Rodrigo e Marquinho são homens importantes de atuação em legislativo. Entraram nessa eleição assim. E sairão assim. Homens que certamente têm capacidade de domínio dos regimentos, capacidade de diálogo com os grupos e bancadas aonde atuam em suas casas legislativas, no caso Rodrigo na LERJ e Marquinho na Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, né? Mas eles saem desse mesmo tamanho. Né? Homens importantes de manejo de bastidor, de manejo, né, das suas casas legislativas. Nesse sentido, evidentemente, tem muito poder, mas agora, em termos eleitorais, parece que seguem mais ou menos, né, do mesmo tamanho que entraram. Agora, o que Madeleine fará, né, daqui por diante? Eu acho que eu arriscaria menos, Cláudio, em fazer previsões, porque ela é uma mulher jovem, estreante na política, né? Ela pode fazer uma série de escolhas aí, que ela pode seguir no mesmo figurino que ela já desempenhou, que ela já vestiu nessa eleição de 2024, ou ela pode seguir outros caminhos políticos, partidários, eleitorais, né? No futuro próximo, né? Até porque 2026 já está aí, né? Que vai ser outra disputa também importantíssima. Rápido, já começou. Já. Há quem diga sobre a possibilidade de Vladimir participar desse pleito também. Há quem diga. Numa configuração aí, vide Eduardo Paes. Pode ser, mas como eu sempre fico com aquela frase do general Charles de Gaulle, o futuro dura muito tempo. Então, tem um outro que a Luiz fala, o futuro veremos amanhã. Boa também. E tudo pode acontecer, inclusive nada. Boa também. Né? Ou seja, o futuro ele é indeterminado. Né? Esses agentes, a única coisa que nós podemos dizer é que eles vão tomar decisões e elaborar cálculos. E a partir disso vão decidir para onde que eles vão. Isso vale para Vladimir, vale para Madeleine, vale para o professor Jefferson, né, do Partido dos Trabalhadores e daí por diante. Bom, vamos lá. Jefferson, professor Jefferson, PT, PSOL. O Shimoda escreveu aqui, cara. Shimoda, um grande abraço para você, um beijo no coração, como dizia Arnaldo, um beijo no coração. Tá aqui, ó. Ele escreveu aqui, ó. Falando sobre as regras da eleição, só podem ser suplentes aqueles que se candidataram por partidos ou federações que obtiveram pelo menos 80% do coeficiente eleitoral. No caso, o coeficiente eleitoral de Campos foi de 11.158 votos. Para um partido poder ter vereador, o suplente teria que ter 8.926 votos. Conhece muito de estatística o Chibuda. Então tá aqui, ó.
Ele só está interpretando, não é concordando. A disputa não era entre Vladimir e a delegada. A disputa, assim como 2020, foi entre Vladimir e Rodrigo. Diz o Jonathan Medeiros. Agora o Jonathan botou aqui um negócio interessante. Você quer ver? 8h56, mas ele coloca aqui uma coisa interessante. O petáculo surgiu de forma despropositada. Uma manga, Lagoa de Cima, mas ele coloca outra coisa aqui. Agora já surgiu o Vladim. É aquilo que a gente está falando aqui, da renovação. Mas, Jorge, eu preciso que você fale, cara, da esquerda, e aí eu preciso de dar tempo para você também, para não ficar nessa correria. Vamos lá. Esquerda em Campos, com Lula. Falamos por várias vezes aqui, alguns amigos nossos, até em particular o Teseu, sobre isso, porque o voto do Lula, o PT já tinha. Quem votou no Lula votaria no PT, tranquilo. Problema no PT de Campos? Não sei, mas a princípio a coisa não era colar a imagem de Lula ou trabalhar a imagem de Lula, que eu cheguei até a chamar a atenção de alguns deles. Assim, não sou nenhum estrategista político, mas era muito notório você ver alguns erros ou alguns desacertos, talvez, que pudessem ajustar ali para a gente ver uma performance melhor do candidato. Teseu teve mais de 2.000 votos, performance boa, mas o PT não conseguiu fazer a legenda e o pessoal também, como a gente já falou aqui, não conseguiu fazer a Natália, que para a gente, infelizmente, que está acompanhando no dia a dia, não é surpresa que ficaria difícil. A Natália chegou até a ser ventilada no PT, lembra que cheguei até a saber que ela estava indo, ou foi convidada para uma reunião no Rio, não sei se foi ou não, para ingressar no PT. As conversas avançaram bastante, mas depois ela falou, não, minha ideologia é aqui com o pessoal, e ela bateu o pé e ficou no pessoal, acabou ficando de fora da casa, mas com uma performance eleitoral, mais uma vez, muito boa. Mas não adianta só ter boa performance, é preciso ganhar também a eleição. O que a esquerda de Campos precisa fazer para aparecer nesse cenário melhor? Olha, essa é uma questão bastante difícil. Eu acho que a gente tem que talvez pensar aí alguns pontos. Primeiro, a esquerda em Campos é uma minoria política. Tá? Não estamos falando de maiorias políticas, estamos falando sim de força relevante, mas porém ainda minoritário. E que nesse momento, pelo menos esses partidos, como o Partido dos Trabalhadores e o PSOL, não terão cadeira, pelo menos até o presente momento, não terão cadeira na Câmara de Vereadores. Então não terão representação no legislativo local. Né? E, pelo menos os dados de hoje evidenciam isso. Né? Agora, quais seriam aí os possíveis caminhos? Né? Bom, primeiro, Cláudio, eu vou pegar esse ponto da transferência de voto. Eu falei do voto do Lula-PT, Lula-PT, PT-Lula. Lula teve 100 mil votos em Campos na última, né? Mas não funcionou nem para São Paulo. Mas era evidente, porque não existe. É algo que a gente. É o chato da análise, né? São disputas diferentes. O voto a presidente trabalha com modulações de variáveis que o eleitor mobiliza, que é diferente do voto para prefeito, não é a mesma coisa. Então não faria sentido acreditar que haveria mera transferência de voto. Salvo algumas circunstâncias muito específicas. Vamos supor, por exemplo, que o Lula localmente fosse um político muito popular, aprovadíssimo. Talvez importasse a questão da transferência de voto. Mas nem isso é verdade. Você sabe disso. As pesquisas de aprovação local do governo Lula não são favoráveis. Né? Existe aprovação? Claro que existe. Né? E a gente pode discutir se essa avaliação do eleitor local é justa ou não, podemos conversar também. Mas agora, não é um governo com alta popularidade, inquestionável, que promoveria, talvez com sorte, uma transferência de votos. Não é isso que se trata. Agora, qual é o ponto? Né? Vou voltar à questão da popularidade. Né? As esquerdas em Campos, elas precisam disputar popularidade
com outras forças políticas. Precisam entender como chegar à população. Como responder essas demandas. Eu posso fazer, por exemplo, uma observação, né? Em termos de atendimento de demandas, né? Muitas das propostas, elas foram até mesmo, entre aspas, importadas. Elas não trabalharam com, digamos, com essa perspectiva do nosso particular, né? Com a nossa cultura política local, com as demandas mais concretas, né? E outra coisa, me perdoem, mas você não pensa politicamente em ano de eleição, não. Você trabalha politicamente dia após dia, entre eleições. Você poder se capilarizar. Eu vou fazer, até porque você sabe que eu sou professor, né? É mais ou menos como aquele estudante que me chega no final do semestre. Ele fez tudo, menos pegar e acompanhar a disciplina. Ele vai chegar naquele momento ali e vai dizer, professor, não tem como dar um jeitinho, não? Eu falei assim, não, porque você não deu um jeitinho para você o semestre todo. Então, eu acho que... E não estou desmerecendo, não, porque existem pessoas de alta qualidade, quadros de altíssima qualidade, né, no campo das esquerdas campistas. Quadros de alta respeitabilidade. Agora, a questão é o trabalho que se faz entre as eleições. Até porque são grupos que não estão com cargo, cara. Entende? Então, quer dizer, como que vai se chegar a essa população? Né? Não vai ser... E vamos pegar também, vamos e convenhamos, algo que eu também já apontei em outras ocasiões, o nome para a disputa majoritária local, que foi o Jefferson, não teve nem pré-campanha. Por conta da insistência, né, do nome de Carla Machado. E sabendo que justamente as campanhas oficiais elas tiveram uma redução de duração, a pré-campanha é muito importante. Esse momento, digamos, do Jefferson com o eleitorado foi impedido por decisões mesmo do próprio diretório local. Então tudo isso dificulta, né? Ou seja, você não fazer esse trabalho propositivo de ocupação de opinião pública durante esse processo entre as eleições, decisões tomadas pelos diretórios locais. No caso, em particular, da Natália, que foi convidada pelo Partido dos Trabalhadores por ser um quadro relevante das esquerdas campistas, ela fez uma opção ética. Eu não posso condená-la. Se ela fosse no campo... Mas é o que a gente tanto cobra, né? Então, o que a gente pode talvez dizer, olha, Natália careceu de falta de pragmatismo, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu aplaudo a coerência dela em querer permanecer onde ela estava, né? Agora, esse é um caso, mas agora no restante da atuação local, o Teseu teve uma performance de alta qualidade também, propositivo, soube mobilizar os agentes, fez uma série, Gilberto também, né? Vários nomes. O Jefferson fez uma campanha, eu acho, bastante digna, né? Mas agora a questão é como popularizar, né? Sabendo que você não vai fazer transferência de votos, porque o Lula é muito maior do que as esquerdas. Lula é uma liderança carismática ainda, que transcende a capacidade do próprio Partido dos Trabalhadores nacionalmente obter votos. Lula é maior que o PT, a gente já falou sobre isso em várias ocasiões. E aí eu vou usar um termo até mesmo irônico, ser Lula-dependente parece que não é um bom negócio. Entendeu? Porque não vai ter transferência de voto, e de imediato não vai ter mesmo. Só sob circunstâncias muito específicas.
Agora, essa esquerda local está precisando fazer uma leitura, digamos, do contexto um pouco mais apurada para saber se comunicar com esse eleitor. Porque esse também é um ponto, os interesses desses eleitores são legítimos, Cláudio Nogueira. São legítimos. Não vai ser a esquerda que vai pautar interesse. É você, sabendo interpretar os interesses desse eleitorado popular, é dizer, olha, eu sou capaz de atender melhor você. Eu sou capaz de dialogar melhor com você. É esse que é o caminho. Não é essa coisa que, às vezes, professoral, que as esquerdas, às vezes, localmente têm, de querer pautar o interesse dos populares. Dizer que é melhor para eles. Eles sabem o que é melhor para eles, cara. Que pachorra é essa? Entendeu? Então é fazer essa leitura mesmo do que é de concreto, da imanência desse eleitorado popular, dialogar com ele muito respeitosamente, muito bola no campo, sem chutão, entendeu? Para poder justamente fazer mudanças, até porque é importante para a política local nós termos um cenário mais arejado em termos propositivos. É importante para a formação de uma cultura política local democrática nós temos diferentes grupos com capacidade de competição, e capacidade de competição no âmbito dos argumentos. Aí os adversários todos de Vladimir, de alguma maneira, devem ter que pensar um pouco a respeito disso. Inclusive pensando em 28, que eu acho, como falei, tende a ser uma disputa mais competitiva e mais favorável aos adversários de um herdeiro do garotismo como Vladimir. A esquerda dividida também, né? É outro problema. Em BH aconteceu a mesma coisa, deu no que deu. Tem umas coisas subliminares, você olha assim, de repente você nem percebe. Mas na correria e tal, você não... Vladimir falou na entrevista, primeira entrevista depois da vitória, que Eldorado ele teve 14-1. 14-1 significa o quê? É a direita dentro do voto popular. É a direita dentro do voto popular. 15 votos da direita. Concorda? Sem dúvida. Mas essa discussão sobre como que Vladimir se posiciona no espectro político é uma discussão que eu acho que a gente talvez precise fazer com mais calma. Sim. Porque o que nós chamamos de atuação ortodoxa, digamos, do bolsonarismo à frente de governos, envolve você mobilizar o aparato político-administrativo, onde há ali aquele mandatário, em prol de bandeiras defendidas pelo bolsonarismo. Aí envolve questão escola cívico-militar, envolve discussões sobre gênero, envolve um processo de privatismo, né? Ou seja, existe um repertório de atuação político-administrativo que nós vemos Brasil afora, que mobiliza as instituições, né, em prol desse programa. E junto a isso, normalmente, são governos muito intolerantes à presença de forças políticas que são refratárias ao bolsonarismo. Normalmente, o ideal de governos bolsonaristas é fazer governos puro sangue, no campo da direita e stricto sensu. A minha pergunta é, o staff do governo Vladimir Garotinho é um staff bolsonarista? O aparato de gestão político-administrativo atendeu às bandeiras do bolsonarismo? Eu não consigo ver evidência empírica disso. Pelo contrário, o staff do governo ele é plural, ele recruta membros de diferentes pontos do espectro político, né? E não vi, no âmbito da atuação, da mobilização do executivo local, o executivo mobilizado em torno de bandeiras do bolsonarismo. Não vi.
tampouco me recordo de discursos de violência ou de tentativa de coação por parte do prefeito com relação às forças opositoras, como nós vemos o bolsonarismo fazendo em termos de coação aos adversários. Se eu não vi nada disso, eu tenho muita dificuldade de associar Vladimir Garotinho ao bolsonarismo. Tem muita dificuldade no concreto. Ele pode confraternizar e pode obter apoios, né, como, por exemplo, fez com Flávio Bolsonaro nessa eleição. Né? Ou Ciro Nogueira, que também é bolsonarista, do PP. Né? Mas agora, essa associação imediata, né, dizer que Vladimir Garotinho é um governante de extrema-direita, dentro do que eu conheço como repertório de atuação de extrema-direita, me parece que não é o caso. E este é um erro, porque faz com que nós olhemos o personagem de maneira distorcida, de modo que impede até mesmo possibilidade de diálogo. Eu vou fazer aqui um apontamento. Quando justamente Vladimir, naquela polêmica votação sobre a questão tributária, territorial, em Campos, do IPTU, meu amigo, você refazer código tributário de modo a torná-lo mais justo é o que as esquerdas fazem o mundo afora. Você reequacionar, você fazer com que, aí por chamada capacidade contributiva, quem ganha melhor pague proporcionalmente mais e quem ganha menos ou quem está em áreas mais vulneráveis pague menos, IPTU, por exemplo, isso é uma bandeira das esquerdas mundo afora. E ele, aí eu posso realmente concordar que a maneira como foi colocada essa votação só trouxe prejuízo, mas que a bandeira que ele levantou é do campo normalmente redistributivo, é do campo da esquerda. Entende? Pois é, então quer dizer, a maneira como nós lidamos com o Vladimir, ele é um político que, na média, eu acho que ele se situa muito mais a centro-direita, né? Mas que ele é um político profissional que é um policy maker, ou seja, aquele cara que elabora a política pública. Então, nesse sentido, ele acaba tendo um diálogo muito mais plural, né? E, sim, ele pode, eventualmente, em determinados pontos, ser, entre aspas, um instrumento que implemente políticas públicas que são caras aos setores progressistas. Ou seja, o Vladimir, enquanto indivíduo, enquanto membro da classe política, é um sujeito que está em disputa. Está em disputa aí entre esquerda e direita. Embora, como eu falei, o perfil dele seja muito mais de centro-direita. Né? Eu acho que esse que é um campo. É um exercício complicado esse. Mas é o que explica. Mas você avalia muito bem. Mas é o que explica o sucesso dele. Né? Eu posso lembrar, por exemplo, eu era do movimento estudantil na UENF, quando o pai dele era governador do estado do Rio de Janeiro. Nós éramos oposição ao governo Garotinho e depois ao governo Rosinha. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UENF. Nós fizemos um enfrentamento muito duro com o governo Rosinha, em especial. Esse mesmo egresso do clã, que é Vladimir, foi o cara que articulou as verbas da UF, que é outra universidade pública, em outro momento histórico, né, que permitiu que as obras dos dois prédios da 15 de novembro avançassem. Nota que tem uma diferença, até mesmo da maneira como este agente político individual tem interlocução com a academia, diferente, por exemplo, dos pais, que tiveram uma relação muito beligerante conosco. Vladimir tem uma relação respeitosa conosco. E de diálogo e até mesmo de parceria, como foi o caso. Aí não seria da direita, aí seria da esquerda. Para mim, Vladimir parece um camaleão.
Ele é um político profissional. Quando passa debaixo do arco-íris, está azul, está azul. Eu acho que em termos de performance pública, ele está muito próximo de Eduardo Paes. O discurso de Eduardo Paes ontem, com o término das eleições do Rio de Janeiro, é um discurso de, olha, sim, nós temos que dialogar com a esquerda e com a direita. Você deve ter ouvido isso. E o Vladimir vai num campo muito parecido. Então, como eu falei, você usar o rótulo de extrema-direita, no caso de Vladimir Garotinho, eu acho muito apressado, olhando o que foi a gestão concreta dele. Né? E vale lembrar também, por exemplo, que em 22, as pessoas banalizam isso, ele permitiu no segundo turno que o seu staff apoiasse quem fosse. Naquela disputa polarizada de segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Ele abriu isso. Do que eu acompanho de governos de extrema-direita Brasil afora, não houve essa liberdade, não, meu amigo. Ou vota conosco ou está fora. Porque você sabe que o discurso é truculento. Então não tem como banalizar isso. Entendeu? Até mesmo a direita organizada local, que eu falo de extrema-direita, até porque, como você bem sabe, nós temos alguns grupos que participaram do 8 de janeiro, nessa cidade. Sim. Né? Olha, com muita desconfiança. Alguns até tentaram se candidatar. Se candidataram tentando uma vaga na Câmara. Eu não vou falar nome, mas nomes de triste memória. Mas agora, esses grupos olham com muita desconfiança essa relação de Vladimir com os Bolsonaro. Que sabem que, aparentemente, não é uma relação autêntica. Não é orgânica. Ela é de cálculo. Entendeu? Então, eu acho que essa discussão ela precisa ser melhor calibrada entre nós e não ser feita com o fígado, como andam fazendo, mas sim com o cérebro. Sem paixão, com razão. Meu querido Jorge Gomes Coutinho, a gente falou de São Paulo, você queria falar de São Paulo, acho legal você falar também, só para a gente fechar. Dá para a gente comentar. Só para a gente comentar, porque já são 9h18, mas, cara, com você, o VAR não é o juiz mesmo, né? Dá uma prorrogaçãozinha maior. Pelo menos para a gente fechar aí, São Paulo, como você viu a saída de Marçal da disputa direta para o segundo turno, a ida de Boulos com o Nunes para o segundo turno, e como é que você configura isso aí? Olha, eu faço uma pergunta para meia hora de resposta e mando o cara falar em 2 minutos. Isso é porque eu te amo, é porque eu gosto de você. 2 minutos, cara? Bom, vamos lá. 2 minutos mesmo. Sem cadeirada, por favor. Não, pelo amor de Deus. Não, de forma alguma. Mas vamos lá. A eleição de São Paulo é uma eleição muito importante para essa altura de 2024. Que ela é um grande experimento do quanto que essas técnicas de comunicação disseminadas nas redes sociais elas poderiam ser capazes de influenciar o eleitorado. Que foi o que o Marçal especialmente fez. Né? Então, o que nós vimos no final, já era, todo mundo antevia isso, um empate triplo, que é algo raríssimo. Raríssimo, normalmente você vê dois caras disputando ali cabeça por cabeça, né? Mas nós vimos um empate triplo em São Paulo e a eleição de São Paulo, a gente só compreendeu o resultado dela no final da apuração. A diferença do segundo para o terceiro lugar, que no caso Boulos para o Marçal, foi uma diferença de, acho, mais ou menos 55 mil votos. Num universo de milhões, é aquilo que nós chamamos regionalmente do pelinho do sapo. Foi muito disputado. O que demonstra uma grande eficiência das técnicas de comunicação utilizadas pelo Pablo Marçal. O que deve nos preocupar nos próximos pleitos. Porque essas técnicas que ele utilizou demonstraram ter muita eficácia. Serem eficientes. Não foram suficientes para que ele fosse ao segundo turno, mas por muito, muito pouco. Então, aí eu vou voltar num ponto. Precisamos pensar a regulação da comunicação nas redes, porque isso tem produzido diferentes efeitos
políticos, econômicos e culturais. As bets estão aí, gerando vícios e endividamentos, e é o mesmo discurso, por exemplo, que um cara como o Marçal utilizou. Soluções fáceis para problemas muito complexos, né? E em um cenário em que o cidadão ele não consegue ver caminhos para que ele saia da condição que ele se encontra, esse discurso é muito sedutor. Então nós temos que pensar a modulação e a regulação desse discurso e a responsabilização dos agentes em termos legais, em termos jurídicos, de modo a proteger os cidadãos. Então, meu caro, o cenário, nesse momento em São Paulo, o Nunes, Boulos, foi por muito pouco. Estava com toda a cara que seria Nunes e Marçal. E olha que a vice de Boulos é ninguém menos que Marta Suplicy, que tem um recall eleitoral em São Paulo gigantesco. Ela é uma política popularíssima. E ainda assim, por muito pouco, eles não vão ao segundo turno. A eleição de São Paulo deixa lições muito importantes sobre comunicação política. Muito importantes. É impressionante. Ele teve 1.776.127 votos, Boulos, e o Pablo Marçal teve 1.719.274 votos. É muito pouco nesse universo de milhão, de milhões, na verdade. Né? Então você tem aqui uma diferença. E também não foi lá muita coisa do primeiro também, que era o que previa. Mais uma vez, as pesquisas batendo em cima sem nenhum medo de errar, precisa. Deram Ricardo Nunes, Bolo, nesse mesmo patamar, principalmente até a cadeirada. O Pablo Marçal estava melhor. Depois da cadeirada ele caiu. Tem que agradecer a Datena, os paulistas têm que agradecer a Datena. E Datena, acho que obteve 2% dos votos. Deixa eu ver completo aqui. 1,84%. Não chegou nem a 2%, né? Não. O que mostra... Tabata 9,91%. Esse destempero do Datena depois contra ele. Também. O que é bom. Foi bom. Não dá para normalizar uma situação daquela. A violência não compensa. Essa, entre aspas, a punição do eleitor a um gesto de violência, é a despeito do contexto, que eu sei que o Datena tentou justificar depois a cadeirada, né? Mas eu acho positivo para a civilidade da disputa. Porque, imagina, cara, você vai resolver tudo publicamente na base do tapa? A gente voltou o quê? Para o circo romano? Só umazinha para fechar aqui. Eu fui setorista de futebol. Cobri o americano por pelo menos aí uns 6 anos. Tem um jogador que eu já falei isso para você, eu já contei para a Beta aqui. Quando você pegava assim, um estádio como Maracanã, você pega um Pacaembu, Morumbi, você não consegue ouvir os jogadores perto. Mas eu fiz jogo nas Laranjeiras. Fiz jogo Caio Martins. Era possível você ouvir os jogadores discutindo um com o outro. Cara, pergunta ao Odivan como é que era. Pergunta ao Odivan como é que era o tal do Renato Gaúcho jogando bola. Ele passava o tempo todo provocando os zagueiros para que eles pudessem ser expulsos. E Pablo Marçal, na minha opinião, nada mais do que tentou e conseguiu fazer isso. E fez. E aí vinha o quê? De forma. Não vou citar o Divan, depois ele zanga comigo, mas ele ia numa jogada violenta, atingia o Renato, por exemplo, era expulso, e é o que Datena, né, fez com relação à cadeira. Então, assim, eu preciso entender essas leituras aí, só que no futebol é uma coisa. Mas no futebol, na política, é jogo sujo da mesma maneira. Sim. É jogo sujo da mesma maneira. De qualquer maneira.
Porque esse é um ponto, cara, que é o seguinte: a política democrática, ela lida com o binômio situação e oposição, porque isso, idealmente, promove a disputa de argumentos. Ou seja, olha, a política, vamos pegar a discussão que foi feita muito aqui, né? O transporte em campos, transporte público em campos é deprimente. Concordamos que seja deprimente. Então, o que eu, enquanto oposição, vou propor para poder melhorar? Né? Aí você vai fazendo uma disputa de propostas. Você vai imaginando o futuro da cidade. Agora, se eu vou entrar no campo da provocação barata, eu estou abrindo mão desse jogo, desse processo argumentativo, que em tese deveria ser o melhor vence, a poder usar outros recursos, a poder chamar a atenção, que estão no âmbito do jogo sujo. Então, aquela coisa, interessa é o placar, interessa os 3 pontos na tabela, mas também quero ver o jogo limpo, cara. Porque, imagina se todos nós jogarmos sujo. Meu amigo, não vai ficar ninguém. Como diz aquele ditado, olho por olho, dente por dente, a gente acaba cego, banguela e doente. Se a gente for usar todo mundo à base da violência, não fica ninguém em pé. Não fica ninguém em pé. Por isso que é importante a gente chamar para moderação, chamar para civilidade, chamar para discussão argumentativa. Porque as consequências, Nogueira, quando a gente abre o caminho da violência e da agressividade, você nunca vai saber como termina coletivamente isso. Que aula! Parabéns, Jorge. Orgulho da UENF. Quem disse isso foi Almir Júnior. Grande Almir, abraço, Almir. Almir, o reitor que justamente foi colar grau. O meu diploma quem entregou foi Almir. Almir. Figuraça. Trabalho muito bom que ele fez na agricultura. Agora vamos ver, tomara que ele continue, próxima gestão, e com mais poder, mas sobretudo com mais orçamento para poder essa agricultura de fato acontecer. Jorge, que satisfação imensa poder recebê-lo aqui, cara. Muito bom. Espero que você esteja sempre aí à disposição da gente, como sempre, nos emprestando essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento. Não, olha, eu reitero, né? Agradeço demais, é uma honra estar aqui hoje, né, com vocês, né, o Beto, né, você, Cláudio. No dia seguinte ao primeiro turno, porque nós tivemos aí, não obstante algumas intercorrências, uma eleição no campo da normalidade, né? Nós não tivemos episódios generalizados de violência, né? Tivemos aí alguma construção de propostas, isso é muito importante, né? Enfim, então é importante, como disse, é um motivo de orgulho estar aqui como cientista político nesse dia seguinte ao primeiro turno das eleições em Campos dos Goytacazes, numa cidade que, sim, agraciada por ter grupos de comunicação, como a Folha, né? Sabendo que você sabe muito bem disso, que da pandemia para cá, inúmeros grupos fecharam Brasil afora e mundo afora, não se sustentaram, morreram no meio do caminho, né? Então você ter espaços de discussão pública que façam jornalismo profissional, né? Ajudem a olharmos com objetividade os dados, algo que o próprio Aloysio defendeu muito durante todo esse processo, é muito importante para a qualidade da discussão pública em Campos. Então, eu digo que é uma honra, a honra é toda minha de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Até a vitória agora do Botafogo. Em dezembro a gente conversa. Dezembro. A subvenção. Em dezembro a gente conversa. Muito bom. Gente, são 9h30, mas se deixar, a gente quer ficar aqui tomando essa aula mesmo com o Jorge, essa fonte aí de sabedoria. A gente volta amanhã às 7h. Claro que ficou faltando falar muita coisa, né? A gente pode aproveitar mais aqui, mas ao longo da semana a gente vai estar aqui com outras edições, claro, do Folha no Ar também,
para analisar esses números, para trazer essas impressões todas de cada um. Shimoda fez várias participações aqui. Shimoda, você é incrível, sensacional. Obrigado. Um abraço, sempre. Shimoda. Shimoda é nosso amuleto de conhecimento e de fundamento também. Conhece? Quando esbarra com ele lá na UF. Rapaz, Shimoda é difícil igual nota de 200, filho. Não é pra qualquer um não, filho. Gente, olha, e amanhã de volta às 7 horas da manhã aqui no Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado, continue na Folha.